Aos Coríntios, capítulo 4, vai falar sobre o Evangelho de Cristo, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho este que é chamado na Bíblia de Evangelho de Cristo, Evangelho da Graça, Palavra da Cruz, é tudo a mesma coisa. Por exemplo, Paulo vai falar em 1 Coríntios, né, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, a palavra do Evangelho, a palavra da cruz, o Evangelho da verdade, é loucura para os que perecem. E aqui, o que me chamou a atenção para comentar nesta noite, é o fato de que no verso 3 está escrito que este Evangelho está encoberto. Para quem? Para os que se perdem. Mas se ainda nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. O Evangelho de Jesus Cristo, ele ficou encoberto para mim quando vim, digamos assim, para a igreja. Aleluia, muita coisa que eu falo para vocês aqui, aleluia, não me foi passado quando, entre aspas, eu aceitei Jesus. Porque esse problema, irmão, é no mundo inteiro, não é local, não foi só comigo, é com muita gente que acontece isso ainda hoje. Esta semana, uma pessoa, que nem é daqui do Rio, ela mandou áudio, porque ela não tem certeza da salvação, ela queria uma explicação. Assim também, tem muita gente que está na igreja e ela não tem certeza da salvação. É uma pessoa que está ali, é íntegra, é uma pessoa que aceitou Jesus, uma irmã, um irmão, mas não tem certeza da salvação. E por que isso? Simplesmente pelo fato, irmãos, de que não foi passado para a pessoa o Evangelho verdadeiro. Aleluia, né? Porque como crerão daquele em quem não ouviram? Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 6 vai dizer que o Evangelho já vai frutificando entre vós desde o dia que ouviste, né, e conhecesse a graça de Deus em verdade. O que significa isso? Que só dá para frutificar na fé, porque frutificar, a fé é fruto do Espírito. Só dá para você ter fé, tá? Se você ouvir o Evangelho de verdade. Então o que acontece? Aqui nesse texto está dizendo que Satanás, que é o Deus desse século, com D minúsculo, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho de Cristo é uma luz que resplandece, aleluia, tira a pessoa das trevas. Então, o Evangelho de Cristo, ele é bem pouco pregado em muitos lugares, porque não é falado da obra de Cristo. Então, como que a pessoa vai ter certeza da salvação, se nem foi apresentado para ela o Evangelho de Cristo, né? A palavra da cruz? Não foi apresentada a obra de Cristo no Calvário. O que acontece em muitos lugares é que a pessoa vem para Jesus, entre aspas, entra para uma igreja, e ali, naquela determinada igreja, ela é chamada para se batizar e se enquadrar nas normas daquela igreja. E aí a pessoa, ela entra e se enquadra nas normas daquela igreja e não é pregado para ela o Evangelho. Não é anunciado que quem fez uma obra na cruz foi Jesus, quem derramou o sangue foi Jesus, né? Quem ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus. Para quê? Para nos tornarmos filhos de Deus. Como está em Romanos, né, capítulo 8, que nós não temos mais o espírito de escravidão para temer, mas temos o espírito de filho que clama, Abba, Pai. Qual a diferença entre o filho e o escravo? Né? O escravo, ele até faz, mas por medo de sofrer o castigo. Aleluia. O filho faz porque ama obedecer o Rei da Glória. Aleluia. Quem é filho aí, diga aleluia nesta noite. Os filhos fazem porque amam, querem estar perto. Aí você pensa, mas sem apontar nomes, tal igreja de fulano e beltrano, eles fazem muita coisa. Eles fazem, mas muitos fazem. Mas o escravo também faz. Aleluia, né? Ah, mas tem a glória, sim. Aqui no capítulo anterior vai dizer que o ministério da morte, gravado em letras de pedra, veio em glória. Ou seja, o ministério de Moisés, que é chamado ministério da condenação, ele não veio sem glória, ele veio com glória. Ele veio em glória. Porém, o texto diz que
muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se o ministério da condenação for glorioso, muito mais glorioso será o ministério de Cristo. Aleluia! Então, irmãos, nesta noite, parando para meditar nesta palavra, eu pude ver que Satanás é aquele que cega os entendimentos. Satanás traz trevas, né? Traz escuridão ao evangelho da graça. Já Jesus traz luz. Verso 6, está escrito que o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, o mesmo Deus que lá em Gênesis disse, ele olhou, a Bíblia diz que as trevas, havia trevas, irmão, na face do abismo. E ele não falou, ó, quanta treva, não, ele falou assim, haja luz. Ou seja, o Deus que fez resplandecer a luz no meio das trevas, é o mesmo Deus que resplandeceu o nosso coração. Depois que o Senhor resplandeceu o nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, não tem mais como andarmos em trevas, não tem mais como comermos qualquer alimento, irmão, porque cremos, né, que Jesus Cristo não tem nada a ver com religião. Jesus, a palavra da cruz, o evangelho da graça de Cristo, não tem nada a ver, irmão, com dogmas e ensinamentos humanos. Aleluia! O Senhor nos libertou, irmão, de todo cativeiro espiritual. Você não está mais sobre um jugo humano, né? Você está debaixo do jugo suave do evangelho da graça de Cristo. Você pode dizer aleluia nesta noite, você pode adorar, porque o evangelho da graça de Deus, ele nos traz luz. Aleluia! Jesus foi aquele que abriu os olhos do cego, né? Ali em João 9, e quando ele abre os olhos do cego, aleluia, Jesus, ele abre os olhos do cego, e quando chega na sinagoga, que é a religião dos judeus ali, os judeus vão falar, quem te abriu os olhos? Foi um homem que cuspiu, fez lama, me fez ver e tal, ficou explicando, e houve uma confusão, mas a Bíblia vai dizer no final de todas as coisas, que chamaram Jesus de demônio, e o cego falou assim, pode porventura um demônio abrir os olhos do cego? Aleluia! Porque o único que é capaz de abrir os olhos do homem para tirar a cegueira que a religião traz é Jesus, o único que abre os olhos do cego. O demônio não abre os olhos do cego, aleluia! O demônio deixa a pessoa cega, ele cegou o entendimento dos incrédulos, aleluia! Os demônios cegam as pessoas. Tem pessoa que é religiosa, mas não está salva. Paulo vai dizer em Romanos 10, eu dou testemunho, né, dos judeus, que são um povo zeloso, porém não tem entendimento. No verso anterior ele diz assim, minha oração a Israel é para a sua salvação, porque eu dou testemunho de Israel, que eles têm zelo, porém não têm entendimento. Porquanto não conhecem a justiça de Deus, querendo estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Paulo começa o texto dizendo que a oração dele para Israel, para a sua salvação. Ora, Paulo está orando para que Israel fosse salvo, ou seja, Paulo está falando que Israel não é salvo. Uma pessoa pode ser extremamente zelosa e religiosa e não ser salva. Por quê? Porque ela bota a confiança dela, na justiça dela, não na justiça de Deus. Ela bota a confiança dela naquilo que ela faz, não naquilo que Cristo fez. Isso é justiça própria. E o livro de Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo da imundícia diante de Deus. Aleluia! É Ele quem te justifica. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus trocou de lugar comigo, com você. Você pode dizer aleluia? É Ele, irmão, aleluia, que faz a obra completa, e Ele disse está consumado. Aleluia. Nós, e Paulo vai dizer, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Paulo, com toda a bagagem que ele tinha, um arrebatamento, várias cartas escritas, experiência, paralítico andou, aleluia, morto e ressuscitou. Ele podia falar, pessoal, vou falar aqui um pouquinho do Paulo. Paulo é aquele... Não, mas ele vai dizer, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo. Quantas pessoas, irmão, porque pode fazer algo, fez isso, fez aquilo, aleluia. Ele fala, não, eu fiz, eu faço, eu vou fazer, aleluia. Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo, aleluia. Aqui nesta igreja nós falamos de Cristo ressuscitado, aleluia, crucificado e ressuscitado, aleluia. Eu não falo as obras que eu faço,
as obras que eu fiz. Nós sempre falamos para Cristo. É como o João Batista, ele aponta mesmo o João Batista, irmão, sendo precursor de Jesus, sendo profetizado na Bíblia. A Bíblia profetizou sobre João Batista, né? No livro de Malaquias, que antes da vinda do Senhor, Deus ia enviar o seu anjo, que ia preparar o caminho. A Bíblia chama João Batista de anjo do Senhor. João Batista não vai pregar a igreja quando vê Jesus, ele vai falar assim para os seus seguidores: eis ali, está vendo aquilo ali? Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! João Batista não fala: segue a mim porque eu sou o anjo do Senhor, a voz que clama no deserto. Mas ele fala: segue ele. Aleluia! Vá atrás dele, porque é ele que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aponte a Cristo. Aqui nós apontamos nós não somos o caminho, mas nós somos uma placa dizendo: siga ele. Ele é o caminho. Aleluia! E sabe o que é interessante? Que no livro de Atos dos Apóstolos não vai ter nome de denominações, não vai ter placa de igreja fulano, igreja ciclana, mas a Bíblia, o livro de Atos, chama aqueles que seguiam a Jesus, sabe de quê? O caminho. Os crentes eram chamados de o caminho. Eles diziam: esses aí são do caminho. Às vezes os próprios discípulos falam assim: não, nós somos do caminho, nós somos desse caminho. Aleluia! Ou seja, eles diziam que eram do caminho. O caminho não era uma placa, não era um nome, aleluia, de um CNPJ, irmão. Era o caminho. Cristo, ele vai dizer: eu sou o caminho. Aleluia! Então, irmãos, como ter certeza da salvação? Somente crendo da forma correta. Se uma pessoa crê da forma errada, vai produzir frutos errados. Se ela crê da forma correta, vai produzir frutos corretos. Aleluia! Ela não está, quando a pessoa não tem certeza da salvação, ela não está mirando no alvo correto, não foi apresentado para o evangelho correto. Como se crê se tem certeza, irmão? Crendo por aquilo que está escrito. Aleluia! Porque o evangelho foi nos apresentado, irmão. Não é uma experiência sobrenatural. Eu posso ver anjo, posso ser arrebatado, aleluia, você pode também, mas não é isso que me torna salvo, e sim aquilo que está escrito. E está escrito que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, ele carregou a nossa iniquidade. Aleluia! A reforma da igreja, irmão, na época de Martinho Lutero, a época da reforma, como começa, foi justamente porque a igreja católica, ela botava vários parâmetros para a salvação. Ela estabelecia meios, métodos, como por exemplo, diziam que as pessoas, o pecador, ela ia para o purgatório, para um lugar de sofrimento, e cada vez que a pessoa desse um dinheiro para a igreja católica, a pessoa estava tirando a alma do purgatório, que era mentira. Ela estipulava obras para que a pessoa fosse salva. Faça isso, faça aquilo outro. Até hoje é assim, como no Espiritismo, quando o livro de Efésios vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem das obras para que ninguém encontre vantagem. Então, uma das terras aí, Martinho Lutero, ele vai pregoar na porta, né, de uma catedral, de uma igreja. 95 teses, entre elas as mais conhecidas, diz que sola, né, a palavra, somente a escritura, aleluia, somente a graça, somente a fé, aleluia. Então é somente a palavra. Quando você crê pela palavra, você está depositando toda a sua confiança na própria palavra de Deus. Isso é ter certeza. Não é aquilo que você vê, não é aquilo que você sente, aleluia, não é o que dizem, não é aquilo, não é a sua condição. Por isso que a Bíblia diz para olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando a Bíblia fala para olhar para Jesus, está falando justamente isso, de que se você olhar para você, você não vê condições, mas você olha para Jesus, a condição está nele. Você pode dizer aleluia nesta noite? A condição está toda nele, aleluia. Ah, eu olho para mim e vejo que eu sou bom, eu faço, aconteço, eu sou uma pessoa boa, está perdido, aleluia. Por que os fariseus não foram salvos no tempo de Jesus? Porque eles se achavam santos, né? E Jesus vai dizer: eu não vim chamar os santos, eu vim chamar o pecador. E por que Jesus salva o pecador? Porque o pecador reconhece que precisa de um salvador. Já o santo acha que não precisa de um salvador.
já acha que é bom. É por isso que muito religioso vai para o inferno, porque por acreditar que já é uma pessoa boa, ele não procura um Salvador, e aí ele está indo para o inferno. E já muitos pecadores, meretrizes, drogados, pessoas perdidas vão entrar no céu. Por isso Jesus disse que as prostitutas, e os cobradores de impostos, eles iam entrar primeiro dos fariseus. Por quê? Porque eles se sentiam tão pecadores, indignos do céu, e falaram: eu preciso de um Salvador, sou um pecador. E Jesus, bom, é isso mesmo que eu vim, salvar pecadores? Aleluia! Então, irmãos, o que é necessário para que uma pessoa seja salva? Primeiro, saber que precisa de um Salvador. Saber que é um pecador. Aleluia! Só que, o que acontece em muitos lugares? A pessoa vem para Jesus, ela era um pecador. Aleluia! E ela aceita Jesus como Salvador. Ela é batizada, recebe o perdão em Cristo. Só que depois Satanás vai cegando a pessoa, e é para a pessoa achar que ela tem que fazer algo para ser merecedora de Deus. Para que ela seja merecedora do céu, ela tem que fazer por onde? A ideia de que faça por onde que eu te ajudarei é uma das maiores mentiras de Satanás. Aleluia! Porque o Senhor foi quem nos salvou, estamos nós cobertos de pecados. Romanos 10 diz que Deus, Ele prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí o verso seguinte diz: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Se Deus nos amou, estamos cheios de pecados, irmão, aleluia, muito mais Ele nos ama agora, estamos justificados pelo seu sangue. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa ideia que diz: mas eu tenho que fazer minha parte. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você vai fazer é crer. Aleluia. Porque quando você crê, você está tendo fé. Se você não está crendo na palavra, se você não está tendo fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí pronto, aí nós somos. Aleluia. Então, se você crê, irmão, aleluia, só te resta agradecer. Por isso que a Bíblia fala sobre agradecer, render graças, dar glória, adorar, se alegrar no Senhor. Aleluia. Não é o preço que você tem que pagar para a salvação. O preço já foi pago. Aleluia, está consumado. Então, no texto que nós lemos, irmão, está escrito aqui que o Deus cego cegou os entendimentos. Ele bota o entendimento da pessoa em trevas de tal forma, e aquela pessoa não consegue entender, porque o diabo a cegou. Para quê? Para que não resplandeça. A única coisa que o diabo não quer, irmãos, é que você ouça o Evangelho da verdade. Isso é tão grave, irmão, que duas coisas eu posso falar aqui. Uma, Paulo, ele vai dizer: qualquer que prega outro Evangelho, a não ser esse, seja anátema, está debaixo de maldição. E é tão grave também que em Atos 13, Paulo encontra dois homens, um chamado Elimas, um encantador, e outro varão prudente, a Bíblia diz varão prudente, chamado Sérgio Paulo. E Paulo queria pregar para este homem chamado Sérgio Paulo, pregar o Evangelho para ele, e este homem chamado Elimas resistia, fazendo com que aquele homem não ouvisse a palavra. E Paulo olha para este homem e fala assim: filho do diabo, filho da perdição, alguma coisa assim. Eles eram: o Senhor está contra ti, ficarás cego por algum tempo. E a Bíblia diz que aquele homem ficou cego, porque ele estava querendo atrapalhar a pregação do Evangelho, irmão. O que é atrapalhar a pregação do Evangelho? É quando nós falamos de Cristo, da graça, da sua obra consumada. Aí vem alguém e fala assim: mas não é assim desse jeito. São vários Elimas por aí hoje. Aleluia. E aí, já que ele está cego, ele vai ficar mais cego. Mas se você já está vendo, mais luz vai vir para você. Você pode dizer aleluia nesta noite? Porque o mesmo Deus que falou haja luz é o Deus que vai resplandecer o nosso coração, vai iluminar o nosso conhecimento, irmão, o nosso entendimento para a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como está escrito no capítulo anterior, que nós somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor Jesus. A cada glória, a cada palavra, a cada mensagem do Evangelho, a glória do Senhor vai aumentando a nossa vida, porque somos transformados de glória em glória. A glória de onde foi uma, a de hoje é maior. Você pode dizer aleluia, glória, 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 glória a Deus. Então, para encerrar aqui, irmãos, aleluia, tudo isso é um tesouro. E este tesouro está onde? Em vaso de barro.
para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Aleluia. Este foi apenas 4 versículos, que nós lemos, ou 3, mas todo o livro de Gálatas, Romanos, Hebreus, vai falar sobre isso. Vai falar sobre uma obra que foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Fomos nós que fizemos. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. E Jesus no seu corpo, na cruz, o livro de Colossenses diz que ele no corpo da sua carne, na sua morte, ele fez uma obra para nós nos apresentarmos santos, repreensíveis e inculpáveis. Através da obra de Jesus, verso 28 de Colossenses 1 diz: para que se apresente todo homem perfeito em Jesus Cristo. Antes, era passado para nós o seguinte: você tem que ser perfeito. Por quê? Todo homem tem que ser perfeito em Jesus Cristo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que uma vez que nós cremos em Cristo somos perfeitos nele. Por quê? Por causa da obra dele. Aleluia. Assim como somos pecadores em Adão, o que faz um homem pecador não é aquilo que o homem faz, e sim aquilo que Adão fez. Aleluia. O que faz um homem pecador, você vai ali ver uma pessoa se drogando, bebendo, cultuando outros ídolos, não é aquilo que faz ela uma pecadora, e sim aquilo que Adão fez. Ela faz porque é um pecador ou uma pecadora. Mas não é isso que faz ela pecador. Tanto é verdade que se uma pessoa não bebe, não fuma, não cheira, não tem falsas religiões, nem religião ela tem, ela vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas se ela não tem Cristo, ela é uma pecadora, porque Adão faz dessa pessoa uma pecadora, um pecador. Aleluia. Então o estado pecador é um estado de ser. A pessoa está no estado de pecador. Ela não tem como retirar aquilo dela. Nasceu neste mundo, é pecador, é pecadora. Uns fazem coisas horríveis por causa do pecado, outros fazem menos, mas são pecadores do mesmo jeito. Então é impossível tirar o estado de pecador de uma pessoa que não creu em Cristo. Seja por religiões, pode ter método, pode fazer caridade, pode ser o que for, continua sendo pecador. Então, assim como o estado de pecador, um homem que está sem Cristo, ele está pecador por causa do pecado de Adão. Então em Adão ele é um pecador. Assim também o oposto acontece quando você crê em Cristo. Em Cristo nós somos perfeitos nele. A condição de pecador é quebrada. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A sua condição de pecador é quebrada. Aquilo que Adão fez é tão forte que ninguém pode desfazer. Ele pode ser cientista, ele pode ser professor de física, pode ser o mais sábio do mundo, que é mais alto que existe. Aleluia. Ele não consegue tirar o estado de pecador que Adão colocou. Assim também, irmão, quando Jesus nos coloca perfeito nele, na sua obra da cruz, também ninguém consegue nos tirar desse estado de graça. Você pode dizer aleluia nesta noite? Paulo, sabendo disso, ele vai dizer: portanto, irmãos, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem porvir, nem anjo, nem principado, potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somos perfeitos nele. Estamos no corpo de Cristo. Fazemos parte. Somos célula do seu corpo. Somos organismo vivo. É por isso, irmão, que, pensa comigo, se uma pessoa está doente, se um membro do seu corpo começa a necrosar, o médico vai lá falar que tem que amputar. Aleluia, Mas se você está com o corpo perfeito, o médico fala assim, tem que cortar. Você fala: você está maluco? Não vou cortar não, o corpo está perfeito. Aleluia. Assim também, irmãos, somos o corpo de Cristo. Somos membros com saúde nele. Você pode dizer aleluia nesta noite? Estamos ligados à cabeça que é Cristo. Aleluia, e ligado no seu corpo, na cabeça que é Cristo, aleluia, temos vida, não somos um membro amputado. Você pode dar glória nesta noite? Então você tem vida, é motivo de você agradecer, de você dar glória, porque você está ligado à cabeça que é Cristo. Só quem está ligado à cabeça que é Cristo vai receber o verdadeiro fluir da graça, do evangelho verdadeiro, o genuíno evangelho de Cristo. Aleluia. Então, irmãos,
Nele somos perfeitos em Jesus Cristo. Só para encerrar aqui, se você for para o livro de Hebreus, Paulo, eu creio que foi o autor da Carta de Hebreus, vai fazer uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte de Sião. Sinai foi onde o povo recebeu a lei, né? E Sião é o símbolo da igreja. Ele vai dizer: vocês não chegaram ao monte, né, escuro em trevas, aos trovões, até Moisés tremendo falava: estou tremendo de medo, né? Estou atemorizado. Vós chegaste, não a Sião, mas vós chegaste não a Sinai, mas a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos e ao Espírito dos justos aperfeiçoado, e a Jesus Cristo, mediador de uma nova aliança, e o sangue de Jesus. Quer falar mais alto que o sangue de Abel? O que está falando ali, irmão? Que nós chegamos ao lugar onde estão o Espírito dos justos aperfeiçoados. Nós acabamos de ler em Colossenses que nós somos perfeitos em Cristo, e Hebreus diz que nós chegamos ao lugar dos Espíritos dos justos aperfeiçoados. Aleluia! Nós somos justos e aperfeiçoados em Cristo. Você pode dizer aleluia nesta noite? É uma obra consumada, irmão. É tremendo isso. Isso na Bíblia é chamado, irmão, de palavra de alimento sólido. Aleluia! Eu prego sobre conserto também, irmãos, mas não é o conserto que é a palavra sólida. Alguém diz: vou dar uma contra. Não, a Bíblia mesmo diz em Hebreus 7 que o mantimento sólido é para os perfeitos. Aleluia! Isso é alimento sólido. Chegamos ao sangue de Jesus, que fala mais alto que o sangue de Abel, porque o sangue de Abel, ele clamava, ele falava, aleluia. Quando Caim matou Abel, Deus falou: aonde está teu irmão? O sangue do teu irmão está clamando. O sangue do irmão falava vingança, justiça, e o sangue de Jesus diz: está feito, está consumado, aleluia, justiça foi feita. É o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel, aleluia. Somos justos, aperfeiçoados em Cristo. Por isso temos sim a certeza da salvação, que foi Ele que conquistou para nós. Você pode dar glória nesta noite? Ele conquistou para nós, e por Ele ter conquistado, irmão, São João 10 diz: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, porque meu Pai que as me deu, as ovelhas, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Certeza da salvação, sim, porque Cristo foi que nos comprou com sangue. Vamos estar de pé em nome de Jesus Cristo, aleluia, vamos estar orando. É tão completa, ela é tão tremenda, aleluia, que não precisamos mais acrescentar nem tirar, aleluia. Ela simplesmente foi feita, aleluia. E aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, quando elas ouvem esta palavra, testifica lá dentro, aleluia, que você é dele, comprado por ele, não com ouro, não com prata, mas com sangue precioso do Cordeiro.